firmas, as suas patroas, vocês que trabalham nas casas, eles precisam ouvir da palavra de Deus, e o Senhor não te colocou ali por acaso. Pregue a palavra com a boca, pregue a palavra com o seu testemunho. Lucas capítulo 24, 47 diz, né? Pregação deve ser feita para arrependimento e remissão de pecados. O irmão falava comigo essa semana, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu aceito Jesus como Salvador, mas na semana que vem está fazendo tudo errado de novo, né? E aceitou o quê? Com a boca, mas aceitou o quê? Com o coração. Não houve transformação, não houve perdão de pecados, por quê? Porque não houve arrependimento. Arrependimento é dizer o seguinte, eu fazia isso, mas isso não é bom, e lutar contra você mesmo para não fazer aquilo. Os irmãos acham que Jesus precisava morrer na cruz do Calvário por nós? Não, mas ele morreu. E na hora que ele estava sendo crucificado, eu posso imaginar, ele estava perdoando o pecado de cada um de nós. Cada um de nós. Nós não merecíamos, mas ele o fez. Lucas capítulo 24, 49 diz, pregação deve ser feita com poder. Quando os apóstolos do Senhor passaram no templo, e aquele rapaz estava ali, e ele estava ali parado e pedindo esmola, e o que o apóstolo falou para ele? Eu não tenho ouro, mas eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta-te. Em nome de Jesus. Irmãos, a igreja hoje não tem esse poder, porque nós não buscamos, porque nós não oramos, porque nós não estamos na presença do Espírito Santo. O Senhor quer trabalhar na sua vida, o Senhor quer te dar o mesmo poder. Paulo era um assassino, Paulo era uma pessoa que perseguia o Senhor Jesus, e o Senhor deu isso a ele. Você não tem nada na vida de Paulo, você não acha que Deus pode fazer o mesmo com você? Ele pode, mas nós estamos apáticos à palavra de Deus, estamos preocupados com o nosso dia a dia, e não estamos lembrando que as pessoas todos os dias estão indo centenas de milhares para o inferno, sem Deus, sem salvação. O trabalho da igreja da paz e da igreja de Tampa é pregar a palavra. O Senhor te trouxe de tão longe para que você possa testemunhar. E o testemunhar, irmãos, começa dentro da sua casa, no seu comportamento com a sua esposa, com os seus filhos, no meu comportamento. E quantas vezes é difícil dentro de casa, não é? É difícil. Mas se é difícil, é por aí que você tem que começar. Os seus parentes estão morrendo sem Cristo, sem Deus, sem salvação. O que você vai fazer em relação a isso? O que você vai fazer em relação a isso? É necessário que a igreja entenda que ela tem que pregar a palavra. Em segundo lugar, o outro ministério da igreja é fazer discípulos e ensinar. O texto da palavra de Deus nos diz, né, que quando nós ensinamos, é isso, nós vamos depois ser cobrados por aquilo que nós ensinamos. Professores de escola dominical, né, pessoas que ensinam e que falam da palavra, o Senhor vai cobrar de você. Por quê? Porque a quem muito é dado, muito mais será o quê? Cobrado. O Senhor vai cobrar. E o problema das nossas igrejas hoje, irmãos, ontem eu falava com alguém, é que digamos que Deus mandasse hoje 200 pessoas aqui, para sentar aqui, e encher essa igreja, o que é que nós vamos fazer com elas? O que é que nós vamos fazer com elas? Tem escola dominical para todo mundo? Tem preparo para todo mundo? A palavra de Deus diz para a gente no livro de Mateus capítulo 28, né, 19 e 20, ensinando-as a guardar. Ensinando-as a guardar. Sabe qual é o problema, Disseu? É que pessoas hoje aceitam o Senhor Jesus na igreja, mas não tem ninguém para ensinar para elas o que elas têm que fazer. Sabe por quê? Porque você não está vivendo uma vida de ensino. Você está vendo uma vida de duas caras, de duas faces. Consequentemente, não há como ensinar. Se não há como ensinar, a igreja não está fazendo o papel. O segundo papel da igreja é fazer discípulos e ensinar. Para que as pessoas vejam em você uma maneira melhor de viver. A igreja tem que ser um pedacinho do céu na terra. As pessoas têm que chegar aqui e entender que elas vêm adorar ao Senhor e buscar ao Senhor, e elas vão achar aqui pessoas que estão com a mesma determinação, com a mesma vontade de fazer, irmãos, aquilo que deve fazer. Como nós podemos ensinar as pessoas se nós estamos longe do fogo de Deus? Pastor, não precisa de igreja não, eu sei, existe uma teologia hoje, uma teoria, né, sobre a igreja não é necessária, entregar o dízimo não é necessário, nada é necessário, está tudo lá, fora da igreja, sem Cristo, sem Deus, sem salvação. Pastor, a igreja leva ao céu? Não. Porque você vem na igreja, você não está comprando o caminho da salvação. Você que tem uma carteirinha da igreja Batista da Paz, não adianta chegar no céu e falar assim, pastor, aqui ó, a carteirinha da igreja Batista da Deus, a carteirinha da igreja Batista da Paz, eu era mesmo, posso entrar? Onde é que eu sento? Não vai acontecer assim. Não vai acontecer assim. Porque o Senhor vai te julgar pelos seus atos. Mas como nós vamos ensinar
aquilo que nós estamos vivendo? Como? Se ficamos fora do fogo, se ficamos fora da presença do Espírito, como podemos falar de coisa de Espírito? Se não lemos a Bíblia, se os nossos filhos não verem nós lendo a Bíblia todo dia e buscando ao Senhor, como podemos exigir deles isso? Menino, arruma, vai para a escola, e você não vai por quê? Não, papai vai mais tarde. Ok. Ele vai fazer isso com o filho dele também. Como você vai passar isso para a sua geração? Como igreja nós vamos ensinar se o nosso ensino não começa às vezes dentro da nossa própria casa? Ensinar, irmãos, na igreja primitiva se tornou o segundo foco mais importante. Pregar a palavra e ensinar e discipular. Lembra dos apóstolos, quando eles estavam lá no segundo andar, né, no que chama aqui de upper room, eles estavam ali com 120 e começou aquela confusão, porque algumas viúvas não estavam sendo tratadas, algumas coisas estavam sendo tomadas conta. Então, criaram os diáconos, instituíram os diáconos, para quê? Para tomar conta da casa do Senhor, para continuar ensinando o caminho do Senhor e deixar os apóstolos ir pregar a palavra. O primeiro papel da igreja é pregar. Você pode pregar. O segundo papel da igreja é ensinar. Você também pode ensinar. Você pode ajudar que uma pessoa possa amadurecer na palavra de Deus. Você tem que viver a vida do Senhor Jesus. Mas em terceiro lugar, não só a igreja deve pregar, não só a igreja deve fazer discípulo e ensinar, mas a igreja deve ter comunhão uns com os outros. Atos do capítulo 2, versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Eles compartilhavam, eles estavam juntos, eles perseveravam na comunhão. A palavra comunhão aí vem do grego, né? Isso, koinonia, comunhão, estar junto. Ela deriva de uma outra palavra que parece, né, no português como canino, é canai, né, a palavra. E essa palavra ela quer dizer que eles tinham tudo em comum. Né? Quando você começa a conversar com um briqueiro e você vai falar com ele como é que põe o brick, se ele sabe do brick, ele sabe o que fazer. Outro dia eu não sabia o que fazer, aqui em casa, acho que foi, aqui na igreja, eu queria colocar, acho que um sheetrock, esse é sheetrock, né? É isso aí que fala, aquele papel na parede. Eu não sabia o que fazer e o Robson ajudou, mas eu acho que eu liguei uma vez, foi Jesus, para quem que eu liguei? Não sei se foi pro. Quem eu liguei? Eu liguei para você, Danjo, eu liguei para você, Robson. Eu liguei para um de vocês, não sei para quem eu liguei. Eu falei assim: como é que faz para botar o tape entre. Quando você junta as duas placas, como é que você faz? O Ivan, não sei. Você tem que comprar um tape e você coloca esse tape e aí você passa a massa em cima. Né? Então, quando você tem alguma coisa em comum, você conversa sobre aquilo que você sabe. Quando você não sabe conversar. E acontece, irmãos, que a igreja crescia, porque a igreja tinha uma coisa em comum. E o que eles tinham em comum, essa comunhão, era a palavra de Deus, o crescimento da palavra de Deus. Eles estavam juntos, comiam juntos, falavam juntos, faziam as coisas juntos. E quando a gente faz junto é importante. Ontem, quando a gente fez o churrasco juntos, né, os 47 que ficam ali, fica todo mundo conversando com o outro. A comida parece que dá comunhão. Né? E são os 40 que estão ali, todo mundo junto, todo mundo conversando. E a pergunta é o seguinte, né? Podemos fazer isso com a palavra de Deus? Podemos ter comunhão em comer e falar e lermos juntos a palavra do Senhor? A função da igreja é termos comunhão uns com os outros. A função da igreja é sofrermos uns com os outros. Quantos de nós, né, às vezes não temos o trabalho, às vezes não temos muitas coisas, nós não conseguimos, às vezes, compartilhar e entender o que está passando com o irmão ao nosso lado. A igreja tem que pregar a palavra. A igreja tem que ensinar. A igreja tem que ter comunhão uns com os outros. 1 João capítulo 1, versículo 1 diz que o Senhor fez isso. E essa comunhão foi dada a gente para que nós tenhamos gozo uns com os outros. Nós tenhamos alegrias uns com os outros. Hebreus capítulo 10, 24 e 25 diz: consideramos-nos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras, deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando o dia do Senhor. O texto quer dizer o seguinte, irmãos, que Jesus Cristo está voltando. E já que nós sabemos que o Senhor Jesus está voltando, é necessário que nós tenhamos comunhão uns com os outros, cada vez mais, porque está chegando a volta, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E se Ele voltasse hoje, como Ele encontraria as nossas mãos? Vazias? Ou encontraria nossas mãos com aquilo que nós temos realmente feito para o Senhor? É trabalho da igreja pregar, é trabalho da igreja fazer discípulos e ensinar, é trabalho da igreja ter comunhão uns com os outros, mas em quarto e último lugar, é ministério da igreja
adorar em espírito e em verdade. E às vezes, né, a gente fica tentando entender, né, isso, irmãos. Nós vimos a igreja ao Senhor para o worship the Lord, né, adorar ao Senhor, que nós falamos. E quantos de nós às vezes temos dificuldade em chegar na igreja e desligarmos uma hora sequer lá de fora e buscarmos as coisas que vêm de cima e buscarmos as coisas que vêm de Deus. E aqui quando está falando sobre adoração, não está falando simplesmente, né, isso em você cantar ao Senhor, né? Porque hoje em dia existe esse conceito errado de que a adoração é louvar a Deus. Vamos worship the Lord, então vamos cantar, né? Vai cantar como se a vida não está cheia?